Salve, salve, galera! Tudo certinho com vocês? E aí, pessoal, tudo bem? Galera, é o seguinte, esse vídeo a gente decidiu fazer porque já tem um tempo que a gente tem recebido várias mensagens nos perguntando sobre como é que é a experiência de ser pai aí no Quebec, como é que é educar um filho aí, como é que é lidar com essa questão de ter um filho que vai falar duas línguas em casa. E aí a gente decidiu pegar todas essas perguntas que a gente tem recebido e tentar resumir num bate-papo aqui entre eu e Lu para dar uma esclarecida, ajudar vocês com algumas informações. Então esse vídeo agora é sobre criação de filhos aqui no Quebec. Bem, o que a gente pode falar? É diferente, estranho, e enfim, né? A gente teve nossa filha Isabelle aqui e desde o nascimento dela até agora a gente tem andado por um caminho que é desconhecido, né? Cada etapa nova que a gente passa, a gente tem que aprender, a gente tem que se informar. Mas assim, tem sido uma experiência muito boa. Lu vai contar um pouquinho agora de como é que foi, quando ela nasceu, como é que foi pra gente encontrar uma creche. A gente vai falar também sobre, acho que é interessante a gente falar sobre como é que são as creches aqui, né? A primeira diferença de cara, né, com o Brasil, essa questão da maternidade, da licença maternidade da mãe e do pai também, que aqui no Quebec é bem mais demorado do que no Brasil. Então a gente tem a chance aí de passar mais tempo com o bebê, com o filho, com a filha, enquanto é pequenininho. O que ajuda na nossa interpretação, ajuda muito na criação, né? na formação do caráter da criança e tudo mais. Uma outra grande diferença também é que aqui não é como no Brasil, pode acontecer que sim, mas não é a nossa realidade, da gente ter babá ou uma pessoa para ajudar em casa, nas atividades domésticas e tudo mais. Então tudo é com a gente. Toda a responsabilidade da casa, financeira, tarefas domésticas, na educação da Isabelle, e também vai ser assim com a Amélie, cabe a nós dois. A gente não compartilha isso com ninguém de fora. Nem a família dá para compartilhar, porque não tem ninguém aqui. Então, o que você acha de falar um pouco sobre como é que são as creches aqui? Então aqui, em francês o termo é garderie, né? O termo creche aqui, ele é diferenciado. Tem 3 categorias. Uma é a categoria que eles chamam de CPE, que é a creche que é do governo, é a mais reconhecida assim para o governo daqui. Custa o valor de $7,30 por dia e é bem difícil conseguir vaga. Ao contrário do que é a realidade pública no Brasil, aqui o público é difícil você conseguir, porque é muito bom. Pra você ter uma ideia, desde quando a Isabelle ainda estava na barriga da Lu, a gente inscreveu ela numa lista de espera para poder entrar numa CPE. Ela já vai fazer 3 anos agora em dezembro. A gente nunca recebeu ligação. É muito difícil. E aí varia de CPE para CPE, mas tem CPE que aceita criança a partir de 3 meses de idade, vamos supor, 6 meses de idade, que são os pupões, né? Os pupões são os bebezinhos que eles chamam, até 1 ano de idade eles consideram como um pupom. Depois disso, a criança ela entra na escola com 5 anos, então ela passa de 0 a 5 anos na creche. Só que é um tipo de creche que não é simplesmente passar tempo brincando sem fazer nada. É uma creche que ela é muito adaptada à realidade da escola daqui do Quebec. Então essa é a opção número 1. A opção número 2 são creches particulares, mas também com esse formatinho de escola, né? A escolinha que a gente está acostumado a ouvir no Brasil. São bem mais caras, logo a gente falou de $7,30 por dia na pública, enquanto que a particular, ela pode variar de 20, 22, 25, 30. Tem amigos que pagam $35, $40 por dia para ter acesso a uma vaga quando no formato particular. É bem mais fácil, tem mais disponibilidade. A demanda é muito mais.
E também é muito bom. A questão é só que é mais salgado no orçamento, né? Mas eu acho que também vale ressaltar que mesmo você escrevendo seu filho numa creche particular, você com visto de residente permanente, lógico, você paga, né, digamos, uns $35 por dia, mas o governo ele vai te reembolsar uma parte. Sim. A gente tem um amigo que ele paga, assim, por mês dá $480 de creche, mas aí o governo reembolsa ele 280. Então termina que no final das contas ele só paga, né, 200, e aí termina assim, ficando na média de um pouco, $10, dá o que? Uns $10 por dia, $11 por dia, se você for fazer a matemática. Isso. Então eles reembolsam você, entendeu? E é importante salientar que agora isso também depende da renda, né? Exato. Se o casal, por exemplo, os dois trabalham, o reembolso que você vai ter do governo ele não vai ser o mesmo de quando só um dos dois trabalha, entendeu? Então isso aí é adaptado de acordo com a renda bruta do casal, da família. E a nossa terceira opção, que foi a que a gente escolheu para a Isabelle, é o que eles chamam de meio familiar. O que é isso? São pessoas que fazem das suas casas creches. Então elas seguem o mesmo, tudo é muito supervisionado pelo governo. Tem o meio familiar que é acreditado, e tem o meio familiar que não é acreditado pelo governo. A nossa escolha foi o meio familiar acreditado pelo governo. Então a gente paga o mesmo valor que uma CPE, R$7,30 por dia, sendo que a creche ela é dentro de um lar, dentro da casa de uma pessoa. Ela adapta, ela tem que seguir as regras do Ministério da Educação daqui, ela passa por visitas surpresas e tudo mais, e ela é adaptada. O meio familiar tem um limite de crianças, a pessoa só pode ter 6 crianças para cada responsável. Cada pessoa, Então é algo que é mais casa, assim, algo mais aconchegante. A gente escolheu porque Isabelle começou a ir para a creche muito cedo, então com 4 meses de idade ela já começou a ir. E uma criança de 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano de idade, ela não entende muito se ela vai ter aula de inglês, aula de natação. Não precisa que ela esteja numa creche grande com um monte de criança, porque ela é uma um bebezinho criança pequena, ainda, né? ela quer, quando chora, ela quer cola, ela quer, né, quase a presença do pai e da mãe junto com ela. Então a gente escolheu algo que parecia muito com a gente. Hoje a Isabelle está com quase 3 anos, a gente está cogitando a possibilidade de trocar ela para um outro modelo, que é algo que vai preparar ela um pouco melhor antes dela entrar na escola, né, para que ela não saia dessa transição assim de casa direto para a escola, para não sofrer tanto, para que seja mais sutil. Mas é isso, a gente está super satisfeito, não tem do que reclamar, assim. É delicado você entregar seu filho, né, num lugar que você não conhece, você tem que escolher direitinho, ver se tudo é limpinho e tal, ver se é de acordo com suas exigências e tudo mais, mas graças a Deus até hoje a gente tem boas referências. Né? A gente deu realmente muito certo, e também pelo preço, né, que a gente paga, né? Sim. Quanto a isso a gente não tem o que reclamar, não. E aí com 5 anos, né, o ano letivo aqui, diferente do Brasil, ele começa em setembro. E vai até junho do ano seguinte. Então é assim, outono, inverno, primavera, quando vai começando o verão, aí são as férias, né? O verão aqui são férias escolares. E aí a criança com 5 anos, vamos supor, Isabelle ela faz 5 anos em dezembro, então ela só vai poder entrar no ano letivo do ano consecutivo. No ano seguinte. Quando ela já estiver com quase 6. É normal, isso aí não tem problema não. E aí quando entra na escola, né, com 5 anos, aí a gente ainda não chegou lá, ainda não sabe como funciona direito, mas a gente tem alguns amigos que tem crianças nessa faixa etária, e aí vai como a gente vê nos filmes, tem aquele ônibusinho amarelo que vai buscar na porta, dependendo do que você escolher. A criança que ela fica na escola, se eu não me engano, de manhã até umas 3:30 da tarde. Se você quiser que ela fique um pouquinho mais, porque a maioria dos pais trabalham, só pode pegar depois das 5,
você paga uma taxinha, né, que é o serviço de guarda que eles chamam, de 3h30 até 5 horas da tarde. Geralmente escola pública aqui é muito bem recomendada, né? Assim, você não paga. O valor que você paga é a taxa do ônibus, é um serviço de guarda, como eu acabei de falar, são exceções, mas Escola pública. escola pública é custo zero aqui, né? Eu já ouvi falar que você paga $400 pelo aquele caminhão pro ônibus, na verdade, que vai buscar, vai fazer o transporte, por ano, né? Por ano. E eu acho que, enfim, deve ter outra taxa, não me lembro agora, mas essa do ônibus eu sei que é 400. Essa é a parte de educação, né? Assim, fazer um resumão aí de como é ter criança aqui, desde a parte da creche até depois da escola. A questão língua, né? O que a gente pode falar aí a gente decidiu, quando a Isabelle nasceu, a gente decidiu que a gente iria falar com ela 100% em português. 100%. A gente não abre exceção disso, porque assim, eu e Luana, a gente acredita que a língua dela, que nasceu aqui, é o francês. Vai ser o francês. Uma hora ou outra, assim, ela vai entrar, ela já fala na creche, passa mais tempo com o pessoal da creche do que com a gente, porque a gente trabalha, né? E ela passa o dia lá. Daqui a pouco ela vai entrar na escola, a língua dela vai ser o francês. Agora ela não tem tanta, ela ainda não tem essa ciência, né, de que ela fala duas línguas. Mas ela fala. Aqui em casa ela fala muito bem com a gente, porque a gente realmente fica puxando realmente a orelha dela. Vamos, filha. Às vezes ela chega da creche em modo francês. Em modo francês. Aí ela fica falando com a gente. Mamãe, carrota, filha, a gente finge que não entende. O que você quer, o que você quer, o que você quer. Repete a mesma frase que ela falou em francês, mas em português. Até a hora dela, papai, é cenoura. Pronto, exatamente isso. Então a gente fica realmente nesse exercício, porque a gente sabe que daqui a pouco vai ser o francês, né, na escola, e aí vai ser, enfim, eu sei que o português vai ficar mais difícil. Então essa é a hora de colocar a base nela para a língua. E lá na escola também ela vai ter a oportunidade de aprender inglês, mas inglês a gente não fala, por enquanto duas línguas estão, português e francês, a gente está lidando com isso. Na escola ela vai aprender o inglês num determinado momento, no momento certo, mas agora o importante para a gente é realmente trabalhar o português com ela, para que, enfim, né, ela não perca isso, né? E assim, a cabecinha de uma criança de 0 a 3 anos, a gente não é psicólogo infantil nem nada, mas a gente leu bastante sobre esse tema. De 0 a 3 anos a criança ela não tem essa percepção de que ela fala idiomas diferentes. Mas é uma época da vida que, assim, quanto mais você estimular, ela vai ser uma esponjinha. Quanto mais você der, mais ela vai estar aberta para aprender. Então, na cabeça de Bel, né, na nossa filha, ela não sabe que ela está falando francês ou português, ela sabe que ela tem um jeito de falar com o pai e com a mãe, que é diferente do jeito que ela fala quando chega na garderie, na creche. É tanto que, às vezes, quando eu vou pegar ela, o Fred também, pegá-la, no final do dia, que eu tenho que falar em francês com a responsável, né, da creche, ela olha pra mim, mãe, para com isso, por que você tá falando desse jeito com ela? Então, pra ela, na cabecinha dela, é como se a gente não fizesse parte daquele mundo, sabe? Mas é tanto que assim, no começo a gente ainda pega muito pesado com ela a questão da língua, que a gente já chegou a receber até uma notificação, assim, um comentário da creche dizendo que Isabelle está falando muito português aqui na creche. Foi até ridículo receber esse comentário. Porque, aí o argumento que eu usei é, olha, eu trabalho praticamente 10 horas por dia, meu marido trabalha também, Isabelle passa no mínimo 8 horas aqui na creche. Nossa, então, quando ela chega em casa, 5h30, ela dorme 7h30, 8 horas da noite, super cedo. O tempo que a gente tem com ela é muito curto. Então, se ela está falando ainda assim, ela está falando mais português do que francês na creche, tem alguém aí que não está fazendo bem esse dever de casa, e não sou eu. Mas foi questão de pouco tempo, assim, a gente acha que a cabecinha dela começou a falar. Um outro detalhe é que a criança, ela demora para aprender, quando é uma criança bilíngue, ela demora a aprender a falar um pouquinho mais tarde, ela leva um pouquinho mais de tempo, mas quando ela começa, ela
dar o start aí nas duas línguas praticamente ao mesmo tempo. É muito bonitinho, sabe? De ver, a gente fica bem, né? Orgulhoso de ver e tal. Mas é bem legal, assim. Então, às vezes ela troca, é normal. Às vezes a gente tá no meio de uma frase e mistura um pouco um verbo com francês e português, acontece. Mas a gente tenta sempre, como o Fred falou, respeitar a nossa língua materna, minha dele, no caso, aqui em casa. Porque a gente tem família que não fala francês, praticamente toda. Ninguém fala nem do lado nem do meu lado nem do dele. Então tem avós, tem primos, tem tios, tem todo mundo que quer participar mesmo à distância, né, da criação dela. E ela é uma oportunidade, claro, também dela aprender uma segunda língua naturalmente. Quando chegar na fase da alfabetização, o conselho que todos os meus amigos até agora me deram é que assim, aproveita, quando ela estiver aprendendo a ler e escrever em francês, é lá que você vai inserir o português também. Então é tudo uma via paralela, sabe? Você não tem que, primeiro eu vou aprender em francês. Não. Quando começa um, o outro começa também. Então as letras a gente já começou a trabalhar com ela e tudo mais. Então é normal, é mais fácil do que... mais simples do que parece. Do que se parece, exatamente. É isso aí, galera. Essa aí foi um resumozinho aqui do que é que a gente tem vivido, né? Nessa experiência de ser pai e mãe aqui no Quebec com nossa filha, né? A gente falou um pouquinho das coisas que vocês pediram e eu espero que tenha ajudado vocês a clarificar um pouco aí as questões, as dúvidas em relação a educação de uma criança aqui. E se restou ainda dúvidas ou sugestões, escrevam aqui embaixo, que vai ser realmente um prazer para a gente poder fazer outro vídeo como esse e responder vocês. Beleza? Valeu, galera, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo dos Labados no Canadá. Até mais, tchau, tchau, gente. Pessoal, dá um like